E aí, noveleiros, vocês estão bom? Bora para mais um resumão daquele cheio de spoiler daquela sua novela preferida? Já aproveita e deixa seu like no vídeo e no final me conta aqui nos comentários de que cidade você está me ouvindo. E aí, bora para mais um resumão? Resumo da semana. Segunda-feira, 4 de março. Novela Elas por Elas, capítulo 138. Helena afirma que viverá com Jonas para sempre e que não há essa dele não querer. Ela quer, e isso é o que importa. Ele quis casar com ela, então não há separação no mundo que vá separar os dois, pois os dois vão ficar juntos para sempre. Helena vai afirmar isso para os 4 ventos, em clima de doideira. Adriana se desespera quando ela percebe que Jonas sumiu, e isso vai agoniando e angustiando ela cada vez mais, pois ela sempre vai estar procurando por Jonas, mas não está encontrando. Isis conta a Marlene e a Adriana que Cris está grávida de Giovanni e elas vão confortar Isis, pois Isis vai estar muito abalada. Isis não esperava isso de Cris, nem de Giovanni. Ela ainda tinha um pouco de esperanças de estar com o pai de seus filhos. Helena descobre a senha do celular de Jonas e envia uma mensagem para Giovanni e Adriana, deixando eles muito preocupados. Jonas tenta subornar Fagundes, que o ameaça. Jonas vai tentar de tudo com Fagundes para que ele o libere, mas, em troca, ele vai receber muitas ameaças. Marcos confronta Cris e desconfia da sua gravidez, pois ele tem quase total certeza que essa gravidez de Cris é falsa, nunca existiu. E ele vai confrontar a moça. Pedro conta para Natália sobre a armação de Marcos. Natália afirma para Marcos que não confia mais no sobrinho, que acha ele um trambiqueiro, deixando ele muito chateado com todas aquelas palavras de sua tia. Thaís confidencia a Raquel a teoria de Pedro sobre a morte de Bruno, deixando ela chocada e, consequentemente, achando que todos os pontos estão se ligando. Lara e Mário vão fazer de tudo para tentar gravar a conversa de Roberto e Calixto sem que eles percebam. Giovanni vai atrás de Isis e se declara para sua amada, deixando ela totalmente em choque com aquela declaração, pois em momento algum, depois dela descobrir que Cris estava grávida, ela imaginou que Giovanni poderia vir atrás dela e fazer uma bela declaração. Terça-feira, 5 de março. Novela Elas por Elas, capítulo 139. Isis diz a Giovanni que está muito magoada. Vai dizer que ficou muito contente com a declaração e saber dos sentimentos dele, mas ela ainda está muito magoada com tudo que ele fez para ela, mesmo depois dela ter ajudado tanto e feito tanto para que o rapaz ficasse bem. Ela vai pedir para que ele fique ao lado de Cris e do suposto bebê que está para nascer, e em momento algum ela vai revelar para ele que também está grávida de um filho dele. Cris e Marcos vão se chantagearem um para o outro. Um vai ofender e espetacular o outro, tentando tirar algo. Natália afirma para Carol que não cederá aos pedidos de desculpa de Marcos e que sim, vai fazer com que ele aprenda com seus erros, pois é isso que tem que acontecer. Em seu cativeiro, Jonas vai ficar incrédulo com o comportamento de Helena. Ele vai estar cada vez mais assustado de tudo que aquela sua ex-esposa pôde fazer e tem coragem de fazer com ele, e tudo para que ele continue casado com ela. Isso vai ser um terror para Jonas.
Giovanni decide se casar com Cris, que vai comemorar o sucesso do seu plano. Cris vai estar muito feliz, vai abrir até um vinho para comemorar que deu tudo certo o seu plano de conseguir casar com Giovanni. Carol dá uma chance a Carlinhos para que eles consigam viver tudo que há para viver. Vicky desabafa com Nando sobre seus sentimentos por René e por Márcia. Tony conta a Giovanni que ele e Cris se uniram para atrapalhar seu romance com Isis, e isso vai deixar Giovanni muito incrédulo depois de que Tony contar tudo a verdade para ele. Ele vai dizer que estava até pensando em se casar com Cris, mas depois desse desabafo de Tony, ele não quer mais. Cris confessa a Helena seu plano para se casar e vai deixar ela muito contente, mas no final vai revelar que Isis é quem realmente está grávida de Giovanni, deixando com que Helena fique totalmente perturbada por isso, pois ela nunca quis ser vó de uma criança que viesse de Isis, pois ela nunca suportou Isis e sempre achou que a mulher ideal para casar com Giovanni fosse a sua queridinha do coração, Cris. Quarta-feira, 6 de março, novela Elas por Elas, capítulo 140. Cris explica todo o seu plano para Helena para conseguir enganar Giovanni e aí, por fim, esconder a gravidez de Isis e que ele nunca descubra que um dia Isis esteve grávida dele e sequer da existência do bebê. Cris tem seu plano totalmente montado e vai deixar as claras para Helena, que vai ficar contente com a desenvoltura da moça. Carol e Thaís desconfiam de Pedro e Natália em relação à morte de Bruno. Eles vão achar muito estranho todas as versões que Pedro e Natália contaram, pois não está batendo em nenhum momento as versões dele com o que realmente aconteceu na realidade. Ieda revela a Lara a suposta gravidez de Cris. Lara vai ficar revoltada pela sua filha não ter contado nada para ela e que ela seria a avó. Lara rapidamente vai dar um jeito de ir atrás de Cris para tirar essa história a limpo e realmente saber se a filha está grávida ou se é tudo uma invenção da cabeça dela. Marcos implora pelo perdão de Natália, que não vai perdoar. Vai falar que o sobrinho precisa aprender com os próprios erros e que se não for assim, quem vai lhe ensinar? Jonas conversa com Fagundes e deduz que Helena foi a responsável pelo incêndio no abrigo de animais. Ele vai ficar muito espantado com tudo o que Helena sempre fez para colocar ele na sua vida e mesmo assim não conseguiu. Cada vez mais ela apenas afastou ele de sua vida. Wagner é convocado para o transplante e todos vão comemorar e vão ficar na torcida para que o transplante seja um sucesso e não aconteça nada demais durante a cirurgia. Lara confessa para Mário que estranhou a notícia da gravidez de Cris repentinamente, pois ela nunca imaginou que sua filha teria uma vontade de ser mãe, ainda mais tão repentinamente. Essa história está muito estranha, vai dizer Lara para Mário. Helena tortura Jonas com todas as formas possíveis enquanto ele pede misericórdia. Roberto é chamado para depor sobre a morte de Átila e vai colocar a culpa totalmente em Thaís. Vai dizer que ela é a responsável pela morte de seu ex-sócio Átila. Quinta-feira, 7 de março, novela Elas por Elas, capítulo 141. Rico conta a Lara que Roberto acusou Thaís pela morte de Átila. Diz que ele colocou toda a culpa, tudo o que foi possível dele incriminar Thaís, ele fez.
E isso vai deixar Lara muito chocada com a atitude de Roberto, pois nunca achou que Roberto fosse mau caráter a esse ponto. Natália se incomoda com a aproximação entre Carol e Carlinhos. Isso vai deixar ela muito incomodada, pois ela nunca quis que isso acontecesse. Marcos observa o movimento e quando Sérgio esconde um livro em seu escritório, isso vai deixar ele muito atento. Ele vai gravar muito bem aonde é o livro e qual é o livro que Sérgio escondeu em sua prateleira no escritório, para posteriormente ele conseguir ir e ver o que foi que Sérgio estava escondendo. Lara e Mário enfrentam Roberto, vão tirar a limpa a acusação de Thaís. Isso eles querem saber, vão pressionar Roberto. Thaís desabafa com Raquel e Evilásio sobre Pedro. Marcos conta a Isis sobre o seu casamento de Cris e de Giovanni, e isso vai deixar Isis muito chateada, pois ela não estava esperando a notícia do casamento de Cris e Giovanni. Ela não achou que fosse acontecer de verdade, pois com quem realmente ela acha que Giovanni deveria casar era com ela. Helena forja áudios de Jonas, a fim de disfarçar o seu sequestro, para que ninguém desconfie e ninguém perceba que Jonas está desaparecido há muito tempo. Lígia fala com Giovanni sobre Helena. Marcos provoca Helena, que vai partir para cima dele, vai agredi-lo e ele vai gritar por socorro e mandar ela parar. Vai falar que ela é uma louca para ela parar com aquilo. Rico explica por que Thaís está implicada na morte de Átila, e isso vai deixar todos muito chocados, pois Thaís era a última pessoa que deveria ser ligada com a morte de Átila. Roberto procura Petrúcio no presídio, pois ele tem que tirar uma história a limpo, e para isso somente Petrúcio pode falar. Sexta-feira, 8 de março. Novela Elas por Elas, capítulo 142. Roberto conversa com Petrúcio e tira toda a história a limpo. Tudo o que ele precisa saber, ele vai aproveitar essa ida dele no presídio para conversar com Petrúcio e tirar tudo a limpo. Rico revela para Lara e para Mário que Átila foi assassinado por envenenamento, e isso vai deixar os olhos de Lara e Mário muito arregalados, pois eles não estavam esperando essa causa da morte de Átila. Eles sempre acharam que ele morreu de uma forma, mas na verdade ele morreu de outra forma completamente diferente. Thaís teme ser acusada pela morte de Átila, agora que descobriram que ele foi morto por envenenamento, e ela vai estar cada vez mais com medo de tudo que pode acontecer. Lígia desconfia de Helena ao falar sobre o sumiço de Jonas, pois as palavras de Helena vão ser totalmente aleatórias e vai todo mundo ficar bem observando tudo que Helena falar. Lara descobre que Natália é a cliente de Mário, e isso vai deixar ela muito chocada, mas não vai entender o porquê Mário nunca contou para ela que sua cliente é a Natália. Jonas flagra Fagundes falando ao telefone e conclui que ele é capataz da família Aranha por muito tempo, e não só para aquele serviço que foi contratado por Helena, mas sim, ele vem fazendo serviços para a família Aranha há muitos e muitos anos. Érica fica constrangida ao ouvir René falar de Rico. Giovanni confronta Cris sobre sua armação para separá-lo de Isis, e isso vai ser muito chocante para Cris, que não vai ter reação nenhuma na hora que Giovanni for confrontá-la. Isis descobre que Cris
pagou Júlia para difamar o abrigo e corre para contar para Ieda tudo o que ela descobriu sobre Isis. Lara, Mário e Natália chegam à casa de Helena, sem saber que Jonas está lá, preso lá, e sendo amordaçado e fazendo tudo o que Helena manda, já que Fagundes está responsável por cuidar dele para que ele não fuja e sim obedeça às ordens de Helena. Sábado, 9 de março. Novela Elas por Elas. Capítulo 143. Jonas, quando ele vê movimento na casa, ele grita e pede por socorro. Porém, ninguém vai o escutar. Ele vai estar em um lugar muito bem escondido no qual ninguém vai conseguir lhe ouvir. Rico e Edu brigam por conta de Érica. Adriana recebe a falsa mensagem de Jonas e vai deduzir que o amado está em apuros e vai ficar muito preocupada com o que pode estar acontecendo com ele. Marcos e Cris se beijam. Lara, Mário e Natália chegam ao local em que Bruno caiu e lá eles vão ficar observando por um bom tempo e tentando deduzir tudo o que aconteceu. Eles vão tentar montar todos os passos de Bruno no dia de sua morte. Ieda confronta Kiss quando as fake news sobre o abrigo de animais e Sérgio vai ouvir tudo. Arames afirma que é apaixonado por Ieda. Cris vai ameaçar Sérgio, deixando ele muito constrangido como uma pirralha lhe ameaçando por tudo. Rico garante a Pedro que não interromperá as investigações envolvendo Thaís e vai colaborar para que tudo seja esclarecido em relação a essa morte. Edu tenta contar a Renê que Érica está saindo com Rico e vai ser um baque. Helena, a fim de pressionar Jonas, vai trancá-lo em um quarto totalmente sem luz. Depois de ter ouvido aquele resumão da novela de hoje, estamos prontos para mais um capítulo, não é mesmo? Então corre, deixa seu like, deixa um comentário top aqui embaixo sobre a novela. Beijão, valeu noveleiros, até o próximo resumo.